Aham, sim. Nós vamos gravar a aula desde agora, Márcia. Pessoal, vamos começar a aula então. Bom dia. Primeiro, em relação aos trabalhos, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Ficou alguma dúvida, pessoal? Professora, Não? Oi, bom dia. Você poderia bom dia. realmente explicar melhor a questão do trabalho de observação da criança? Você deu um Ah, roteiro ali para a gente seguir, né? isso, eu expliquei o roteiro, daí vocês têm que seguir aquele roteiro. Tá, qual é a tua dúvida, Renata? Na verdade, assim, eu entendi que era para observar uma criança, fazer anotações e montar uns slides, é isso? Mas tem um roteiro que eu pedi. Então, primeiro, o histórico do estudante, né? Então, os dados que você puder levantar dele, tá? Do estudante. Então, por exemplo, a idade, se ele estuda, o histórico, a biografia, tá? E daí, isso é o primeiro item. O segundo item são as observações, tá? O terceiro item, se eu estou falando besteira, alguém me fala aqui, tá? Porque de repente eu montei uma coisa na minha cabeça e às vezes eu desmonto ela, tá? Eu tenho uma memória boa, mas né, nós ficamos aí uns 15 dias sem aula. Então, aí depois você vai relatar o que que você observou. Depois da observação, você vai fazer a fundamentação teórica, as considerações finais e as referências aonde você pesquisou, tá? É isso. Obrigada, professora. Era isso, pessoal. Quem anotou no caderninho aí? Foi isso que eu falei? Foi, né, Dani? Tá? Então, assim, ó, agora eu vou começar a explicar sobre o desenvolvimento infantil. Daí você já vai tendo uma base. E daí, não sei se vocês olharam, mas eu coloquei essa aula desta semana, eu não coloquei material. Por que que eu não coloquei material? Porque eu já tinha colocado muito material na aula anterior, que nós não vimos ainda. Daí nós vamos acumulando, 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 tá? Daí por isso que eu pensei assim, eu vou dar uma folga para eles, senão eles me matam aí. Fala, Adriana. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo ótimo, ó. Fale aí, bonita. Opa! Então, sobre lá a pesquisa de campo que tu falou, que daí a gente tinha que fazer a criança brincando, relatar tudo que a criança está brincando, só Isso. que, só que o que a Renata estava falando não é da pesquisa de campo, é sobre o livro que a gente vai ter que fazer, né? Não, ela perguntou da observação. Não, mas a observação eu marquei aqui no caderno, ó. Fazer a criança brincando, relatar tudo que a criança está brincando, fazer uma anamnese. Isso aí, se você tiver a oportunidade, eu passei lá, Adriana, o modelo de anamnese, por exemplo. Se é uma família que você tem contato e tudo, é interessante você aplicar a anamnese. Agora, quem Então, não tem. Aham. mas eu só não entendi aqui uma coisa que tu falou agora, aqui, ó, relatar as observações e fazer referências. Referências a quê? As referências bibliográficas, por exemplo, tá? Tá Você aqui. tem que fazer uma fundamentação teórica em relação à observação. Digamos lá que ele estava brincando. Então, você pode buscar uma fundamentação teórica sobre a questão do brincar, né? Qual é a importância do brincar na família? Por exemplo, os casos que eu atendo, eu vou estudar, tá? Senão quando você atende um caso e você não estuda, veja bem, vocês estão no segundo e no terceiro período. Eu estou pedindo um trabalho complexo,
Mas é claro que eu não vou pedir aquele nível de exigência. O primeiro paciente que eu atendi, o relatório foi desse tamanho, foi enorme, foi mais de 400 laudas. Tá? É isso que o acadêmico de psicologia ele tem que começar a entender. Tá? Eu tenho orientado muito TCC no 9º e no 8º período, no 9º e no 10º, aliás, no 10º período, e eu tenho ficado preocupada. Tá? Por que eu tenho ficado preocupada? Eu não vou para pesquisa, professora, eu vou para a clínica. Gente, como é que um profissional quer atender na clínica e não quer fazer pesquisa? Eu agora vou atender uma menina com uma doença rara, tá? Com uma doença rara. Eu estou de cabelo em pé, porque não tem nem bibliografia para eu estudar. Então, é isso que eu quero. A criança está lá, eu observei ela está com 3 anos. 3 anos. E ela fala Plato. Eu vou brincar, professora, ela não fala o R. Eu vou trabalhar isso com vocês. A questão da linguagem, e da fala. Tá? Então, a criança, ela tem até 3 anos e meio para ela falar corretamente. O R é a última letra que ela consegue falar. Por isso que ela fala pof. Oi, pof. Não é lindo quando elas falam, né? Oi, pof. Tá? Mas, claro, você tem que fazer prof, né? Eu coordenei uma creche um tempo, que hoje a gente chama de CEMEI, há muitos anos atrás, né? Eu amava aqueles pico-ruxo, né? O pof, o di, né? Me chamava o Didi. Então, tá? Então, eu tenho que entender, puxa, mas ele tem 3 anos, ele fala pouquíssimas palavras. Então, eu vou buscar uma fundamentação teórica que vai me dizer o quê? Que esta criança, ela não está no desenvolvimento normal. O que está faltando? Esses tempos eu recebi uma ligação de uma mãe que o menino estava com 2 anos e meio falando pouquíssimas palavras. Daí eu peguei e falei para a mãe, olha, procure uma fono, daí caminhei para a fono. Aí fizeram lá um monte de estimulação com ele, pronto. Tá? Então, é isso. Nós temos meus colegas, como eu falei lá na primeira aula, eu tenho que fundamentar. Eu vou atender um autista. Tem gente que pega o autista e coloca dentro da casinha. Cada autista é diferente. Outro dia eu tive uma reunião aqui com uma mãe que quer matricular o filho que tem deficiências múltiplas na educação física. Daí veio ela, veio a profissional que atende ele, me botaram na parede, aqui pela Uni Andrade, que eu coordeno a SINAC. Aí eu deixei elas falarem, falaram, eu falei, olha, nós temos, a Uni Andrade tem um manual, nós temos um procedimento, mas cada caso é um caso, Cada caso é um caso, não existe, nós já tivemos, por exemplo, estudante surdo na Uni Andrade, que eles não queriam intérprete. Ele não quis intérprete. E se formou agora em logística. Ok, pessoal? Entenderam? Mais alguma dúvida sobre o trabalho? O que eu dei a possibilidade? Tá, eu já vou lá, Renata. Vocês podem apresentar em slide, vocês podem incrementar, se vocês querem utilizar outras ferramentas, a Daniele também. Então, vai lá, Renata, fale.
Não, professora, deixa a Daniele falar primeiro, ela tinha levantado a mão primeiro, antes de mim. Então tá, desculpa. Se eu não enxergar alguém aí, vocês gritam. Não, professora, rapidinho aqui, que a professora falou que, não, a professora comentou assim, que a professora falou que é para trazer uma fundamentação teórica na intervenção e que a gente pode fazer isso baseado também no livro que a gente está lendo. Se tiver alguma coisa dentro do livro que a gente está lendo, a gente pode fazer essa fundamentação teórica dentro do livro que a gente está lendo também, essa observação. Pode usar o livro, isso mesmo. Daí eu sei que ela falou porque eu não tenho. Aqui, então é só essa observação, né, professor, que vai fazer dentro do livro, já que a gente está estudando, né? Isso. Mata duas situação numa coisa só. Exatamente. Então vocês vão utilizar esses artigos que eu já postei, as aulas que a gente está discutindo, os slides, né? Que agora eu vou começar a trabalhar o desenvolvimento infantil. Isso, daí a gente monta o trabalho dentro dessas observações que a gente fez, dentro dos slides e a fundamentação dentro do livro, isso? Exato. Então, tá jóia. Obrigada, professora. Não, eu estou atendendo um estudante. Gente, eu tenho que ler sobre isso. Ele tem dislalia. Dislalia. Eu tenho que estudar. Renata, vai lá, Renata. Não, professora, então, e em relação ao tempo, né, você falou que era para observar essa criança em torno de uns 15 minutos. Não, o tempo eu deixei livre, Renata. Tá? No mínimo de 15 a 30 minutos. Agora, se você quiser observar 30 minutos, 1 hora, 3 semanas, 4 semanas, eu já tive grupos que ficou toda semana, cada 3 dias, observando 30 minutos. Eu deixei livre. No mínimo 15 a 30 minutos. Entendi. No mínimo. Entendeu? Bom. Né? Eu já tive grupos, Renata, que se empolgaram em ficar fazendo observação. Professora, eu nunca fiz, eu adorei ficar fazendo. Tem gente que não gosta. Mas lembre-se de uma coisa. Vocês são psicólogos têm que aprender a observar. Pois não, Renata? Não, professora, então, eu realmente achei interessante o trabalho, achei bem legal, eu acho que vai contribuir bastante para a profissão. O problema realmente vem ser essa questão da observação de crianças, porque, que nem eu tenho os meus filhos, eu posso estar trabalhando com os meus filhos em casa, mas e os outros, tipo, do meu grupo? Eles não vão ter criança para observar, eles vão ter que ir em busca dessa criança, entende? Pode ir num parque, pode ir num parque, pode pegar um vídeo de uma criança e observar, uma criança brincando. Eu deixei livre, Renata. Então tá ótimo, professora. Eram essas as dúvidas. Eu deixei todas as possibilidades. Eu não coloquei o trabalho dentro de uma caixinha. Não é? Então, eu deixei todas as possibilidades. Sim, professora, eu não falei que a senhora colocou o trabalho... Não, eu sei que você não falou, mas eu estou dizendo para o grupo, né? Sim, então, você pode... Né? Eu acho assim, você pode, por exemplo, às vezes hoje tem poucas crianças brincando em parque, mas às vezes tem, né? Você pode baixar um vídeo da internet e observar a criança brincando, né? Tem muitos vídeos da área da educação, tá? Tem muitos vídeos da área da educação que tem criança brincando na escola, no pátio, fazendo atividade, tá? E quem puder observar na vida real, melhor. Quem não puder, paciência. Eu tenho filho, eu vou observar a criança, mas o meu grupo não vai, não faz mal, De repente, um do grupo observa. Daí ele relata, vocês discutem e vocês fazem a fundamentação teórica. Eu posso, a Renata vai observar um, a Angélica vai observar outro, a Adriana vai observar outro. E daí eu vou juntar tudo. Também pode, tá? Então, se nem todo mundo puder observar, paciência, um observa e relata, ok? Mais alguma dúvida? Dos trabalhos, pessoal? Do livro, alguma dúvida? Eu mandei lá para vocês alguns links, né?
alguns links lá, tá? Uma coisa, né? Qualquer dificuldade, vocês me mandem e-mail, eu respondi lá alguns e-mails que alguém me mandou. Se por acaso alguém me mandou e-mail e eu não respondi, é porque eu não recebi. Porque eu ainda olhei o e-mail ontem à noite. Tá bom? Mais alguma coisa? Professora? Pois não, Adriana. Quando eu mando um e-mail para ti e tu não fala nada, é porque o e-mail tá bom? Não, ou eu não recebi. Não, eu geralmente eu respondo, nem que eu digo assim, ok, ciente. Ah, então tá. Não, porque você respondeu um e-mail lá para mim que eu mandei a negócio. Ah, eu recebi um e-mail, mas eu não entendi. Então foi teu, Adriana. Eu falei, mas o que que ela quer? Daí eu escrevi, eu acho que eu ainda perguntei lá no e-mail, o que que você está precisando? Isso, exatamente. Daí eu falei. Eu falei, mas o que que ela quer? Você perguntou, oi, professora, tudo bem? Daí eu pensei, mas o que que essa menina está querendo? Não, eu mandei um e-mail para ti, daí eu fui na casa do meu sobrinho, e daí fiz umas anotações lá e mandei para ti. Daí eu falei, aí eu vi que você não respondeu. Eu nem vi o anexo, Adriana. Mas não me manda de novo. Mas não precisa ter pressa, não precisa ter pressa, que agora eu vi que está... Não, mas é que eu sou apressada mesmo. Eu tenho muito trabalho, se eu deixar coisa para amanhã eu não dou conta. Eu trabalho para caramba. Tá bom? Pessoal, assim, ó, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Podem me perguntar 10 vezes que eu vou responder de novo, tá bom? Helena, você tá de boa? Tá conseguindo acompanhar? Você vai fazer os trabalhos com quem, Helena? Tu já tem... Liga o microfone, eu quero escutar a tua voz, Helena danadinha. Liga esse microfone, Helena. Não! Ah, mas ligou a câmera, né? Que beleza! Então tá bom. Qualquer dúvida, né, Helena? Você me procura aí, tá? Tá ok? Então tá, vamos lá. Vamos à aula, né? Senão o papo vai ter aula nunca, só fica na conversa. Pessoal, então, vamos lá. Vocês olharam lá aqueles materiais que eu deixei para vocês, né? Para vocês de observação, tá? Eu tenho mais materiais, né? Que eu utilizo quando eu vou observar, quando eu vou fazer diagnóstico, quando eu vou fazer ADP, que é a avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, tá? Que é fundamental. Então, tem psicólogos que se especializam só na avaliação psicoeducacional, ou tem alguns que chamam de avaliação psiconeurológica, né? Que daí, além de avaliar todo o processo emocional e o processo de aprendizagem, ainda avaliam a parte neurológica, tá? Então, deem uma olhada lá, tem os artigos, não sei se vou conseguir falar de tudo hoje, mas vamos lá. Aula 1. Tomara que funcione, né? Esse slide hoje. Danadinho. Vamos para a aula, né? Bonitas e bonitos, né? Acho que vai abrir. Então, a aula 1, se eu não me engano, eu já tinha começado, né, a falar com vocês na aula 1. Tá? Qualquer coisa, se eu cair ou vocês não tiverem a visão dos slides, vocês gritam ou alguém me manda aqui no WhatsApp, tá? Porque eu me empolgo aqui na aula e esqueço do mundo. O que é psicologia? É o estudo, a palavra da alma. Então, durante muitos e muitos anos,
Era a definição de psicologia, era o estudo da alma. Depois veio o quê? A psicologia comportamental, o Jung, o Skinner, o Pavlov, para comprovar e trazer, né, a psicologia como uma ciência. A psicologia nasceu do quê? Da filosofia. Então, nós temos aqui. Então, a psicologia, nós temos os sentimentos, os pensamentos, a razão, o inconsciente, tá? Então, a psicologia, ela vai trabalhar isso. Então, não é fácil, Eu fico muito preocupada, né? Hoje eu tenho visto em redes sociais muita gente trabalhando na área comportamental, trabalhando na área da cura, trabalhando na área de terapia, sem não ser nem psiquiatra e nem psicólogo. Constelação familiar, sabe, umas coisas sem pé e sem cabeça. Outro dia eu recebi uma moça, ela dá assessoria comportamental, uma excelente profissional. Fui lá ver a moça formada em custos, tá? Sem formação nenhuma, ainda com roupas inadequadas na internet. Então, essa banalização da psicologia, essa banalização da área comportamental, nós temos que lutar pelos nossos direitos, e que a psicologia realmente assuma o papel dela dentro da área de sentimentos, pensamentos, razão inconsciente. Qual é o papel da psicologia? Atuar no comportamento. Ela é uma ciência, humana, biológica, social, tá? Ela vai ter o que aqui? A produção de bens, a prevenção, a consolidação, o restabelecimento. Então, a psicologia, ela deveria de atuar muito mais na prevenção primária. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos lá 3 prevenções, a prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária, a prevenção primária é antes. Então, que bom, se nós pudéssemos, a mãe vai querer ter um bebê, a família, ou o casal quer adotar, nós temos os outros tipos de modelos de família, as homossexuais, então o casal vai adotar, vai fazer uma formação antes, tá? Vai fazer uma formação antes de adotar. Fazer todo esse trabalho. Aqui nós temos, então, o âmbito de pesquisa. Nós vamos trabalhar o quê? Que é a psicologia do desenvolvimento. Nós temos a experimental, a cognitiva, a de personalidade, a psicometria. É claro que para você trabalhar a psicologia do desenvolvimento, você precisa da cognitiva, da experimental, da questão da personalidade, da psicometria. Durante muitos e muitos anos, o que se tinha nas escolas? Se tinha as classes especiais. Como que o estudante ia para as classes especiais? Ele era bagunceiro, ele não acompanhava a aula, ele ia para aquela sala. Não se fazia nenhum tipo de avaliação. Por isso que eu não concordo quando alguém fala assim, a educação não evoluiu, o mundo não melhorou. Não. E outra coisa, o estudante não acompanhava a escola, era chamado de cabeça dura e era convidado a se retirar da escola. A educação, talvez nós tenhamos índices baixos, internacionais lá, quando eles medem, fazem lá o IDEB, fazem aí o IDEB nacional e tudo mais. Mas nós temos, inclusive, escolas públicas no Brasil com excelência.
Outro dia eu estava falando com o professor aqui, que dá aula aqui no Leôncio Correia, ele falou, Edi, você precisa ver os nossos alunos. Que cabeça que eles têm, essa meninada, né? Fazem aqui o ensino médio pela manhã, tem turmas à noite também. Então, também nós não podemos generalizar, né? Olhar a educação, não, está tudo errado. Não, e a escola mudou, gente. Não aprendia, ficava em casa. Não aprendia, ficava em casa. Daí tinha lá, né, as classes O, B, R, S, R. O O era os ótimos, o B era o bom, o S era o satisfatório, o R era os regulares, eram os chamados os burrinhos mesmo. Hoje a escola acolhe, claro que ela tem seus problemas, mas dentro mesmo da Prefeitura de Curitiba nós temos 11 SEMAIs, que fazem avaliação de desenvolvimento psicoeducacional. Então, tem muita coisa aí avançando, tá? O que é educação? Por que eu preciso pensar em educação? Como que eu vou estudar o desenvolvimento, tá, meus amados? Como que eu vou estudar o desenvolvimento, Como que eu vou estudar o desenvolvimento se eu não sei, né? O que é educação e o que é aprendizagem? Então, o que é educação? São as atividades voluntárias sistemáticas. Então, eu tenho a educação formal e a educação informal. A educação formal, tá? A educação formal é a sistemática. Então, a criança sai de casa e vai para a escola. Então, no mundo, ela tem o quê? A educação informal. Dentro da própria escola, ela pode ter uma educação informal. Aprender lá com o coleguinha, né? A professora passar coisas do dia a dia. Então, a educação, ela tem um currículo. Por que eu coloquei a BNCC para vocês? Eu não vou trabalhar esse documento. Alguém pode dizer, isso é um documento para pedagogo. Não. Isso é um documento para todo mundo. Inclusive, os pais têm acesso à BNCC. Tá? E cada escola, e cada município, e cada estado vai criar o quê? O seu currículo de acordo com a BNCC. E a BNCC foi um documento construído democraticamente. Inclusive, eu participei de várias mesas redondas abertas ao público para discutir a BNCC. Tá? Então, a BNCC é um documento onde determina os conteúdos, a maneira como deve ser trabalhado, deve ser olhado. Se alguém não leu um documento extenso, pelo menos leia a introdução e vocês vão ver como é uma proposta excelente na valorização do ser humano, na valorização da criança, das suas experiências. A criança, ela é fantástica. Você aprende muito mais com as crianças do que com os adultos. Sabe por quê? Porque o adulto, ele já está viciado, ele já tem um discurso pronto, a maioria de nós estamos sempre na defensiva. Muitas vezes nós adultos colocamos empecilho. A criança não. Outro dia eu vi um vídeo, que uma mãe dando depoimento, que ela chegou em casa muito triste, não sei tudo que tinha acontecido com ela, daí o filho dela falou, mamãe, isso não é nada, vai passar. A criança, ela discute, ou ela discute contigo, ela vai lá e te dá um abraço. Então, a criança, nós aprendemos muito com elas, porque elas perdoam fácil, elas têm muito mais tolerância do que nós. Nós já estamos enraizados, às vezes, na intolerância.
Então, a escola vai trabalhar o quê? Esse processo de conscientização crítica do conhecimento. O que nós temos que pensar? O que nós defendemos hoje? Qual é o modelo de escola que se defende hoje? Uma escola crítico-social. Não é fazer lavagem cerebral, tá? Um posicionamento muito interessante. Nós temos que pensar assim. Eu posso viver em discussão ou no diálogo. Tá? Duas coisas. O que é discussão? Discussão é quando eu coloco assim, eu não concordo, eu coloco empecilho, tudo é difícil. O diálogo é quando eu olho no olho do outro, quando eu olho nos olhos do outro e digo assim, olha, eu penso diferente de você. Agora, quando eu uso a palavra não concordo, eu estou indo para a discussão. Por isso que eu me apaixonei pelo Paulo Freire, tá? Eu me apaixonei pelo Paulo Freire. Por que eu me apaixonei por ele? Esse olhar amoroso, né? Quando ele coloca a questão da pedagogia, do diálogo. Como eu já falei em outras aulas, eu me preocupo muito com a formação de pedagogos, de psicólogos, de professores, dos cursos de licenciatura, porque nós precisamos estar abertos para o diálogo. Então, eu vou ter o quê? Uma visão crítica, tá? Eu vou fazer uma reflexão contextualizando, e daí eu vou apresentar uma proposta. Então, a educação, ela não ocorre apenas na escola, mas ela ocorre na família, ela ocorre aqui em vários lugares. E as redes sociais, que nós vamos discutir o papel das redes sociais. E, às vezes, outro dia eu estava falando com uma mãe, que o filho é usuário de droga, e eu coloquei para ela, eu disse, mãe, não se culpa. Porque muitas vezes o filho, que menos ele fica com a família. Ele fica dentro de casa, mas está em redes sociais, vai para a escola, os pais trabalham, então tem todo um outro contexto. Lá atrás, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, na época que as famílias iam para a agricultura, eles levavam as crianças junto. Tá? Ou o pai ia trabalhar e a mãe ficava em casa. A escola era grudada na escola, a casa era grudada na escola. Se acontecesse qualquer coisa na escola, a mãe já sabia. Então, hoje se perde muito controle. Você não tem controle dos filhos. Tá? O que é a psicologia da educação? Ela tem um foco no quê? Nos processos psicológicos relacionados às atividades educativas. Vocês terão essa disciplina mais à frente, aonde será discutido a questão da psicologia escolar e educacional. Eu estou fazendo aqui uma breve introdução, para que vocês possam entender a psicologia do desenvolvimento. Tá? Aqui, o estudo do desenvolvimento humano. Então, o que eu vou estudar no desenvolvimento humano? Eu vou estudar as dimensões cognitivas, morais, afetivas, neurológicas, sociais. Então, a psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem, ou melhor, o desenvolvimento e a aprendizagem, eles andam juntos. Eles andam juntos, de mãos dadas. Um depende do outro. Porque o desenvolvimento depende da aprendizagem e a aprendizagem depende do desenvolvimento.
Aí eu tenho que ter, por isso que eu preciso ter uma concepção de aprendizagem, de uma prática pedagógica e das fases do desenvolvimento do estudante, que é a qualificação do docente. Por isso que eu preciso entender isso. Eu vou atender uma criança. Eu já cansei de escola, gente. Um dia eu fui numa escola falar com uma professora, a professora olhou para mim, falou assim, ele não sabe nada. Eu falei, não sabe nada? Não sabe nada, não faz nada, ele fica aqui na escola, não faz nada. Eu falei, tá bom, minha amada. Amada, vamos ver se ele não sabe fazer nada. Eu falei assim, você dê as atividades dele aqui para mim. Aí peguei as atividades, ela tinha um portfólio, não sei quem já trabalha em escola sabe o que é portfólio. Portfólio é um documento avaliativo e processual e diagnóstico, aonde você vai, pelo menos uma ou duas atividades do mês ou da semana, você vai colocando naquele portfólio para ver o histórico do estudante, se ele evoluiu, se ele não evoluiu, as fases do desenho. Quem tem filho é muito interessante, guardar os desenhos, por exemplo. A criança vai saindo, nós vamos estudar as fases do desenho. A criança vai saindo lá da garatucha, que é o que eu fiz aqui, essa riscaceira, e vai criando forma até chegar na escrita, que daí nós vamos estudar quem na escrita? Emília Ferreiro, que teve uma grande contribuição, com a questão da psicogênese da escrita. Ninguém no mundo explicou, até o momento ela estava viva, porque às vezes eu falo, a pessoa já morreu. Então, que explicou e que trouxe para nós, como que realmente a escrita acontece. A questão, a criança ela vai escrevendo através das hipóteses. Então, essa professora, voltando lá, dizendo para mim que essa criança não fazia nada. Aí eu disse, mas ela escreve palavras simples? Escreve. Ela lê palavras simples? Lê. Falei, como que ela não faz nada? Então, nós temos que, às vezes, amados, quando nós fizemos atendimentos, assessoramentos, nós temos que colocar esse professor com os pés no chão. Porque, claro, a professora estava com uma expectativa. Lógico que uma criança de 8 anos, um estudante, de 8 anos, já teria que estar escrevendo frases, mas ele tinha uma deficiência intelectual diagnosticada, leve, mas ele tinha. Então, nós temos que colocar esse profissional pé no chão. Para aí, como que ele não faz nada? Então, esse tipo de assessoramento nós temos que dar. Como que o psicólogo, ele faz um atendimento, vai lá na escola, trocar ideias, trocar intervenções sem entender todo esse processo. E nós temos que pensar o quê? Que o desenvolvimento, ele tem uma ação aonde? Na educação, no ensino. E daí entra uma ação pedagógica. A família tem uma ação pedagógica. A sociedade tem uma ação pedagógica. Lógico, amados, não igual uma escola. A escola, ela tem uma ação pedagógica sistematizada. Ela vai ter uma ação pedagógica sistematizada. A família, não. Bom, o que é o desenvolvimento? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Podem perguntar. Alguém tem dúvida? Estão acompanhando? Tá tudo certo aí? Posso continuar? Se manifestem aí.
Ninguém quer falar? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Tá tudo certo? Então tá bom, vamos lá. Certinho, professora. Oi? Tá tudo certinho, obrigada. Pode ir perguntando, tá? Tá bom. O que é o desenvolvimento? Então, agora nós vamos entrar na nossa proposta. É o quê? É um processo através do quê? Que o indivíduo se constrói ativamente nas relações que ele estabelece com o meio físico, social e suas características. Então, veja bem uma coisa. Lá atrás, quando eu morava em Brusque, lá nos anos 87, nós fundamos uma escola em Brusque, uma proposta diferente da Pai de Brusque. A Pai de Brusque tem uma proposta muito dentro da casinha, da caixinha, né? Como eu falei ali, né? Para a Renata, coisa dentro da caixinha. Então, a Pai de Brusque, ela mais cuidava, né? A maioria das escolas especializadas, quando elas nasceram, foram criadas, era mais para isso. Porque se tinha uma visão do deficiente, como ele não tinha capacidade de aprender. Então, era mais de cuidar, né? Ia para a escola, comia, botava no sol, dava banho de sol. Gente, quando eu chegava na PAI e via aqueles estudantes tudo tomando banho de sol, eu falava, Senhor, por que não vão pular, não vão dançar, né? E não vão dançar capoeira? Eu ficava bem louca. Tá? Então, claro, hoje a proposta é bem diferente, a Pai de Brusque hoje é referência, né? Tem uma proposta excelente. E hoje, as escolas especializadas, elas têm o mesmo currículo do ensino comum, só que, claro, com flexibilizações curriculares e com adaptações curriculares. Tá? Com flexibilização e adaptações curriculares. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Dentro do desenvolvimento, quando nós fundamos essa escola, há muitos anos atrás, se chama Escola Charlotte, inclusive a Charlotte esteve há uns 3, 4 anos, ou mais, 4 anos atrás, no programa da Fátima Bernardi, que ela casou. Ela tem síndrome de Down. Por que a Escola Charlotte nasceu em Brusque? Porque essa mãe, que é uma grande amiga minha, teve um filho com síndrome de Down e ela foi procurar a pai e vários profissionais quando a criança era bebezinha e eles falaram que eles iriam atendê-la só quando ela tivesse 7 anos. E daí nós criamos uma proposta. Claro, hoje a Pai de Brusque tem uma clínica de estimulação necessária, tudo, né? O mundo mudou, lógico. E daí, com isso, nós fundamos uma escola e nós íamos nas igrejas, né? Ali de Brusque, Redondeza, ali tem uma cidadezinha chamada Nova Trento. Aí acabava a missa, a minha amiga dava uma palestra, contava a história dela, que a filha dela estava se desenvolvendo, tudo, e nós perguntávamos se alguém tinha algum filho deficiente. Aí, um belo dia, lá em Nova Trento, nós numa igrejinha lá, acabou a missa, né, nós fazíamos a parceria com os padres, estava todo mundo odiando nós, né, porque nós fizemos as escolas se mexerem com a estimulação precoce, que, aliás, né, hoje nós chamamos de estimulação necessária. Tá? O que é estimulação necessária? Ela é obrigatória. Precoce é quando não é obrigatória, a criança tem um cérebro normal, né, mas eu estou lá estimulando mais, tá? E, de repente, veio uma senhorinha lá naquela igreja e disse, eu tenho um filho deficiente. Gente, vocês pensam, um menino, eu disse, a senhora não pode ir lá buscar ele? Vou. Quando ele chegou até nós, pensa um menino da minha altura, tá? Para resumir a história.
a mãe precisava ir para a roça. A mãe deixava ele num quarto escuro e com a comida assim num pote, igual deixa para cachorro. Então, ele comia com as mãos, ele fazia assim, ele era meio arcadinho, tá? Resumindo, nós fizemos todo o estudo, a investigação, nós tínhamos vários profissionais a favor da nossa luta, pela estimulação já, né? Pela estimulação já, nasceu já, vamos para a estimulação correndo, sai da maternidade, tem que ir para a estimulação, né? Se a criança nasce aí com algum diagnóstico, né? Ou de síndrome, ou de deficiência, enfim. E, resumindo a história, ele não tinha nenhum comprometimento neurológico. O que foi? O meio que atrasou. Ele tinha até traços de autismo severo, gente. Então, olhem só, né? Chiqueirinho, as mães adoram botar a criança dentro do chiqueirinho. Tá? Andador. Tudo que limita o espaço da criança, você está limitando o cérebro da criança. Tá? O cérebro da criança. Tem muita gente que está criticando o ensino híbrido, que está criticando o ensino remoto. Mas, pessoal, aonde está tendo parceria, que a família está acompanhando, as crianças estão se desenvolvendo muito bem, tá? Então, o que é a psicologia do desenvolvimento? Ela pretende estudar o quê? Desde a vida intrauterina até as funções psicológicas que distinguem o homem de outras espécies. Então, se chega lá uma mãe, né, uma criança, para eu atender com 3 anos, com atraso na fala, com atraso no caminhar, não tirou não desfraldou, não tem autonomia, não sabe comer sozinho. Então, eu vou fazer um estudo, eu vou partir da onde? Da anamnese, das entrevistas com os pais, tá? Com a entrevista com os pais. Daí eu vou fazer toda a observação, vou verificar se eu tenho que aplicar testes, se eu tenho que aplicar a avaliação psicomotora, se eu preciso entrevistar a professora, o CMEI, sei lá onde é que ele vai. Então, eu preciso verificar se ele tem realmente alguma disfunção neurológica. Por isso, da importância da equipe interdisciplinar. Tá? O que é aprendizagem? É o processo através do qual a criança vai se apropriando daquele conteúdo. Por exemplo, eu vou ensinar uma criança a comer. Eu lembro de uma menina que eu atendi com síndrome de Down e autismo. Pensa. Então, ela, autismo severo, né? Chegava lá na minha, só fazia assim com a mão. Eu pensava, meu Deus, como que eu vou ensinar essa menina a comer? E ela ainda tinha um agravante, a questão de mastigar, que ela não mastigava. Aí eu dava farelinho na boca dela, sabe pegar bolacha? Bolacha. Desfarelava, botava os farelinhos, ficava, meu Deus, se ela se afoga, eu tô morta. Então, nós fomos fazendo todo um trabalho. Eu peguei uma colher, pedi para um amigo meu entortar. Que às vezes a escola não tem dinheiro para comprar a colher. Nós temos lá tecnologia assistiva. Pesquisem sobre tecnologia assistiva, onde tem tesouras adaptadas, lápis adaptado. Tudo isso, tá? Então, fomos fazendo um trabalho, ela come sozinha. Claro que ela demora, você não pode dar comida, ela tem problema para mastigar. Mas esse é o nosso papel.
né? Qual é o nosso papel? É fazer essa avaliação psicoeducacional, verificar, e dar o quê? Autonomia para essa criança. Essa criança precisa ter autonomia. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre educação especial e inclusiva, uma professora lá assistindo a minha palestra levantou a mão e disse: Edi, até hoje eu tenho que limpar a bunda do meu irmão. Eu disse: como assim? Meu irmão tem 40 anos, ele é deficiente intelectual, tá? E eu falando dessa autonomia. Tá? Ele faz o número 2, eu tenho que limpar, porque a minha mãe não ensinou, a escola não ensinou, ninguém estimulou. Agora, meu pai e a minha mãe morreram e eu tenho que ir lá. Eu falei, pois é. Então, é isso, nós temos que dar autonomia. A psicologia da aprendizagem, ela vai estudar o quê? As formas de pensar, de conhecimento, de apropriação. Então, aqui eu trouxe um pouquinho sobre a história da psicologia da aprendizagem, que eu não vou entrar, porque vocês têm essa disciplina, mas eu só trouxe como um complemento. Então, lá desde a Grécia, nós temos a psicologia da personalidade, a pedagogia humanista, a religião, os seus dogmas, o advento, o humanismo. Aí nós vamos ter aqui a pesquisa de Pavlov, as experiências aqui com os cães, o Eduard, que outros pesquisadores, tá? Então, eu deixei mais ali como um complemento. A definição de aprendizagem, então, eu tenho que buscar o quê? É um processo de alteração de conduta, é uma mudança de comportamento, tá? Aqui, né, as teorias da psicologia, que nasceram lá em 1897, principalmente aqui que publicou o primeiro manual de psicologia, tá, de laboratório. Aí nós vamos ter aqui o associacionismo, estudo da mente, nível de consciência, a observação interna, as experiências com cães, com os animais, os reflexos. Tá? Aqui o behaviorismo, que trouxe uma grande contribuição para a psicologia, principalmente para ela se tornar ciência, tá? Para que ela pudesse realmente se tornar ciência, que vocês já viram um pouco também na história da psicologia, a questão da Gestalt, da forma, das percepções. E aqui eu trouxe algumas figuras, né, para vocês olharem, trabalharem aqui, ampliarem a sua percepção. Tá? Bom, pessoal, um pouquinho sobre Freud, né, psicanálise, que nós vamos trabalhar algumas fases de desenvolvimento. Acho que Freud, ele trouxe uma grande contribuição, ele foi um homem corajoso, ele escreveu sobre a pulsão, sobre a neurose, sobre os sonhos, tá? E aqui, a questão do inconsciente, a zona do psiquismo, construída pela pulsão. Nós vamos ver um pouco, né, sobre a questão da teoria freudiana. Piaget, que trouxe aqui as fases construtivista, o conhecimento, o processo dinâmico. Piaget trouxe uma grande contribuição, principalmente no que se refere à construção do conhecimento da criança. Tá? Pessoal, nós temos que diferenciar informação de conhecimento. Então, todo mundo sabe que tem que colocar o lixo, tá? Todo mundo sabe, que tem que colocar o lixo no lixo. Tem a informação, nem todo mundo coloca. Por quê? Porque não virou conhecimento. Só é conhecimento quando eu incorporo isso, tá? Quando eu incorporo e mudo. Por isso que às vezes você fala assim, aquela lá tem um discurso bem bonito, mas a prática
tá? E outra coisa que nós precisamos diferenciar é a linguagem e o pensamento, e a fala. Prestem bastante atenção aqui, amados, ó. Linguagem, pensamento e fala. Tá? O que é a fala? É a materialização do pensamento e da linguagem. Então, eu posso ter um estudante que não tem a fala, mas ele tem a linguagem. Por isso que não se utiliza mais a expressão surdo-mudo. Tá? Surdo-mudo. Não existe pessoa surda-muda. Porque em algum momento ela se comunica. O que é o pensamento? O que é o pensamento? É tudo que eu vou, através das sinapses neurológicas, eu vou acumulando lá no sistema nervoso central, através das sinapses. Os neurônios vão fazendo lá, eu falo que é um tricozinho, né? Um crochêzinho, eles vão amarrandinho lá as informações. O que é a linguagem? É a interpretação do pensamento. Tá? Então, eu posso não falar, mas eu tenho a linguagem. Eu trabalhei muito tempo, amores, foi uma experiência lindíssima na minha vida. Aliás, eu tive muito. Tudo para mim é uma experiência linda, porque eu só aprendo. Tá? Então, assim, ó, eu trabalhei muito tempo com deficiências múltiplas. Quando eu fui trabalhar com deficiência múltipla, eu era acostumada a trabalhar mais com síndrome de Down, com autistas, com deficiente intelectual, com transtorno e etc. Se alguém já conheceu, já viu uma pessoa com deficiência múltipla, ela vive numa cadeira de rodas, geralmente ela usa fralda, e não tem movimento quase. E quando eu fui trabalhar, eu falei para minha chefe assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou trabalhar? Acostumada a correr para lá e para cá, e dançar, e pular, e inventar um monte de coisa. Ela olhou para mim e falou assim, usa a sua criatividade. Aí eu fui estudar. Aí nós trabalhamos muito, as sensações, as percepções, o tato, o olfato e sentidos. Mas eu falei, eu vou começar a contar história, eu vou dançar com elas, eu vou pular para lá e para cá. Por quê? Nós não temos nenhum exame, tá? Que diga assim, o que você está estimulando não está chegando. E eu comecei a receber depoimentos dos pais. E falarem assim, meu Deus, a minha filha chega em casa rindo. Às vezes eu acho que ela está pensando em você, professora. Por que eu estou colocando isso? Gente, nós não temos nada que diga assim, ó, você nunca mais vai andar. Eu não vou estimular o estudante por causa de um diagnóstico. Claro, existem questões físicas, a pessoa tem um problema na coluna, tem uma paralisia, alguma coisa mais grave, mas neurologicamente eu tenho que atingir, então eu tenho que entender isso. E eles me viam, começavam a rir. Claro, eles não riam, eles não tinham muita expressão, mas eles faziam aquela carinha assim, ó. Tá? Bom, conceito de comportamento, pessoal, é uma resposta a reações diferentes, tá? E aqui eu tinha deixado uma sugestão do filme da Mona Lisa,
e esse livro aqui, que é um livro base dentro da psicologia da educação, tá? Que é o livro da Cláudia Davis. Quem quiser, procure livros, né, textos, tanto da Zilda quanto da Cláudia Davis. E aqui nós temos, então, a psicologia da educação. E aqui uma mensagem, né, de Carl Roger: a única aprendizagem que realmente influencia o comportamento de um indivíduo é aquela que ele descobre por ele mesmo e da qual ele se apropria. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo certo por aí? Você vai explicar a sugestão dessa atividade aqui, né, sobre o filme, né? Daí quem quiser assista lá o... Ai, agora eu fechei aqui. Lê lá para mim, Adriana. Assim, ó, sugestão de atividade: reunir-se com o grupo e assistir o filme Sorriso de Mona Lisa. Aí promover um debate sobre o papel da professora e o resultado do seu trabalho. Isso, tá? Então, isso aí eu deixei como uma sugestão, não é? Ah, tá. Não é atividade. Não, não precisa, não. Tá bom. Tá? Então, assim, quem quiser... Alguém já assistiu esse filme da Mona Lisa? Então, assistam, tá? É muito interessante, é uma professora que ela transforma a escola, ela transforma o processo de ensinamento, tá? Tem algumas escolas hoje, né? Por exemplo, o projeto Âncora. Nós temos muitas escolas hoje que nós vamos trabalhar da Reggio Emília, não sei se vocês já ouviram falar da Reggio Emília, das linguagens. O próprio SESI tem uma proposta diferenciada, tá? Quem mais? A integração, a escola integração também. Nós temos aqui a escola Sion, no Batel. Não sei se alguém já ouviu falar da escola Sion. Então, a escola Sion, ela também tem uma proposta diferenciada, que é baseada na Montessori. Pesquisem um pouco, pessoal, sobre a Montessori. Eu vou ser bem clara para vocês, né? Eu não vou dar conta de trabalhar tudo, é muita coisa dentro dessa disciplina. Nós temos muitos autores, como nós temos Emília Ferreiro, Maria Montessori, Freinet, Piaget, Vygotsky, Vinigotti, já vou lembrar da outra. E tantas outras aí, as que trabalham dentro da própria Gestalt, tem muita coisa dentro da própria proposta. Melanie Klein, a Melanie Klein também trouxe uma grande contribuição, próprio Vallon, vão dando uma olhadinha aí nesses autores aí, porque a psicologia do desenvolvimento infantil, ela tem muita coisa. Na adolescência, vocês vão verificar o quê? Que já tem o quê? Dá uma retraída, tá? Pessoal, vamos lá dar uma olhadinha nos artigos, ok? Os artigos, geralmente, eu faço o seguinte: eu posto os artigos e explico os slides. Os artigos, eles ficam como sugestão de leitura, de aprofundamento, tá? Então, nós temos aqui esse artigo aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse artigo aqui, né, de que infância nos fala a psicologia do desenvolvimento. Alguém leu esse artigo? Quem leu? Renata, Alice, Daniele, eu vou ver os nomes que eu consigo enxergar. Helena, então explica para nós lá, Helena, o que você entendeu do artigo? Vai, danadinha.
Ah, tá danadinha hoje, Helena, é? Quem mais leu o artigo? Eu li só o texto do elefante, professora. O artigo eu não consegui entender. Eu achei ele difícil. Achasse ele difícil? Mas você chegou a ler ele? Não, professora, eu comecei a ler, o começo já começou a me confundir e eu acabei desistindo. Ah, então, tá bom. Tá. Bom, sobre então, vamos voltar lá, Renata. Sobre o texto lá dos elefantes, alguém ainda quer comentar? Nós já discutimos ele, né? Alguém ainda tem mais alguma coisa para discutir sobre o texto dos elefantes? Não? Foi debatido, né? Não foi? Não foi, eu comentei que havia lido, falei que tinha gostado, daí você falou, não deu tempo da gente falar dele, mas na próxima... Então tá, então foi a turma da noite, tá? Que às vezes eu misturo as bolorotas. Então, o que vocês entenderam do texto dos elefantes? Quem quer falar? Vale, Renata. Eu entendi que o bullying ele acontece, mas ele não é eterno, mas para aquele que sofre o bullying, ele sempre vai levar aquela referência daquela época, daquela idade que ele viveu, e aqueles que praticaram não vão mais ter a lembrança, né? Que o menino relata que ele faz xixi e que todo mundo viu, todo mundo riu, e também ali no texto fala sobre a professora, que não dá importância por ele levantar a mão, por ele falar baixinho, que ele queria ir ao banheiro. Eu acho que é isso, professor. Eu achei bem legal o texto, mas eu não sei te explicar de outra forma. Não, tá ótimo, Renata. Muito obrigada pela sua contribuição. Quem mais? Danadinhos, danadinhos. Vocês tiveram tempo de ler, hein? Ai, ai, ai. Ficaram vendo fotinha, né, no Instagram? Foi, é? Professora, até depois, se você puder, eu gostaria de conversar com você no privado, pode ser? Pode, claro. Estou à disposição. Só eu encerrar aqui. Pessoal, então, o texto, na realidade, ele é uma metáfora, né? Esse texto, ele foi utilizado numa semana pedagógica da Prefeitura de Curitiba, acho que já faz uns 5 anos. E eu achei muito interessante, foi um profissional, que eu não vou lembrar quem, né, veio dar palestra para nós, tá? E ele trouxe essa questão, né? Essa reflexão, ele começou a fala dele nessa reflexão. Então, se vocês observarem, a professora, ela estava centrada nela mesma, né? Então, como que eu vou ensinar, como que eu vou ajudar, como que eu vou ser um profissional se eu estou centrado em mim mesmo? Ela é isso. O professor, ele precisa ser o quê? A pulsão. Ele precisa sentir o que está acontecendo com o estudante. Então, ela estava preocupada com o elefante, ela não estava preocupada com a turma. Ela estava preocupada em passar os conteúdos. Então, a escola, ela já sofreu muitas mudanças, né? É uma visão de quê? Da escola tradicional. Que o professor gospe o conhecimento, tá? Ele gospe o conhecimento, ok? Bom, vamos lá ao artigo. Então, tem esse artigo aqui que eu deixei para vocês lerem, tá? Ele tem 18 laudas, e se eu não me engano, o artigo 2 também. Quem são as crianças contemporâneas? E aqui fala um pouco da criança de consumo. Então, eu vou pedir para vocês, tá? Que já são 10h15, ok? Então, eu vou pedir para que vocês leiam os artigos que vocês não leram. Até vou anotar aqui na minha agenda, para eu não me perder. A próxima aula nossa é dia 3 de março, às 9 horas. É o mesmo link sempre. Se mudar, eu aviso. Tá? Vocês lerem os artigos, daí nós vamos discutir os artigos, porque vocês viram que não deu tempo hoje de novo, tá? Mas aí na próxima aula
eu começo, né, dou uma visão geral dos artigos postados. Mas os artigos é mais para dar fundamentação para vocês, para que vocês leiam, tá? Bom, alguma dúvida em relação à aula? Deixa eu ver se era isso. Alguma dúvida? O que vocês aprenderam hoje? Como que foi a aula? O que aprenderam? Tá? Lá na pergunta lá do AVA, eu pedi para que vocês escrevam lá um texto curtinho, pode ser de 4, 5 linhas, né? O que vocês aprenderam até agora dentro da disciplina de psicologia do desenvolvimento, tá bom? Alguém quer comentar sobre a aula? Fiquem à vontade. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica. Ninguém quer comentar nada hoje? Não? Ninguém quer falar? Não? Ninguém quer falar nada? Ó, então, paciência se não querem falar nada. Então, eu vou encerrar aqui a gravação